Olá, meus queridos e minhas queridas! Enem 2013, começa a resolução! Vamos lá, aqui é Rodrigo Eberhardt, iremos falar do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, prova amarela. Lembrando a vocês que todas as provas são iguais. As versões azul, branca, rosa, amarela, são todas iguais, porém tem as questões embaralhadas. Então depois vocês, se tiverem outras provas, tentem achar as questões em que estaremos resolvendo, ok? Maravilha, tudo bem, tudo jóia? É um prazer enorme estar então corrigindo a prova do Enem 2013. Vamos à prova, vamos lá. Começando então pela questão de número 1. Nós faremos nesse bloco de videoaula de 1 a 4. Então, Enem 2013, Ciências Humanas, por Rodrigo Eberhardt, primeiro dia. É aquele dia que tem, então, ciências, né? Tanto as humanas como as ciências naturais. Bom, ciências da natureza. Então, agora vendo a CH, né? As ciências humanas e suas tecnologias, vamos ver, então, a questão de número 1, questão 01. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas, política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Karl Marx, Prefácio à Crítica da Economia Política, em Marx e Engels, texto 3, São Paulo, Edições Sociais, 1977. É a minha idade, essa edição. Bom, para o autor, a relação entre economia e política, estabelecida no sistema capitalista, faz com que, a produção social que os homens realizam, tem a ver com o trabalho. Então, para Karl Marx, eles entram então em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem ao estágio definido do desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e a qual correspondem as formas de consciência social. Então, para Marx, o trabalho é a condição fundadora do ser humano. E é mesmo, né? Até hoje, a gente sabe disso. E sua transformação do espaço natural, da natureza. Então, para Marx, que esse sujeito barbudo, aqui um pouco mais jovem do que nessa foto, de origem judaica holandesa, e Friedrich Engels, que foi também seu colaborador, né? Eles colaboraram nessas ideias. O capitalismo era uma exploração do ser humano, assalariado, alienado. Bom, eu não concordo em parte com isso. Existem explorações, sim, o sistema capitalista não é perfeito, mas eu não compactuo com todas as ideias do Marx, sou muito honesto aqui com vocês. Entre elas o comunismo. Não me agrada ter uma força totalitária comandando um país com mão de ferro para a igualdade. Isso nunca houve, nem na Rússia, em Cuba muito menos, Coreia do Norte é uma porcaria. Então, eu prefiro o capitalismo taylorista, fordista não muito, toyotista e mais inovador. Eu prefiro que todos empreendam, cada ser humano conseguir empreender. Nesse mundo agora tecnológico, possivelmente a gente vai poder empreender, ser empreendedor, todos nós, seres humanos. E aí a gente vai para um pós-capitalismo, um capitalismo mais social. Aí isso realmente eu prefiro. Bom, então está aqui historicamente, grande Karl Marx, Friedrich Engels, que o monumento em Chemnitz, na Alemanha. Então está aí.
Bom, explicação básica, então vamos lá, a resposta. A. O proletariado, ou seja, os proletários, os operários, os trabalhadores braçais, os trabalhadores mão de obra, né? A mão de obra, seja contemplado pelo processo de mais-valia. Não é bem isso que ele fala também, não. Para o autor, então, a relação entre economia e política, estabelecida no sistema capitalista, faz com que o trabalho se constitua um fundamento real da produção material. É isso mesmo. Então, para ele, o trabalho é o fundador da transformação natural, né? C. Consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Não foi isso dito? D. Autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Também não foi falado no texto. E a burguesia revolucione o processo social de formação, consciência de classe. Não. Bom, então a resposta é B de bola. Está aí a primeira questão. Bom, na questão número 2, a gente vai falar do Taylorismo. Está aqui ao lado, aqui, ó. Está aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Desenho. Taylor, né? Então tá aqui, ó. O Taylorismo é uma inovação na época do processo de trabalho. Taylor era um engenheiro americano, Frederick Taylor. Taylor foi fundamental, ele criou, então, o que a gente chama de administração científica. Pelo menos meu pai é administrador, aprendi bastante com o que ele falava nas nossas rodas de conversa e tudo mais na sala. O Taylor, então, ele, vamos dizer assim, ele funda a administração moderna, né? Precisou do engenheiro, olha que legal. Sou fã da engenharia, fiz engenharia também por um tempo, não me formei, mas conheci também o lado da engenharia e tenho muito orgulho dela. E tem muito a ver com a administração. Então, a área de humanas se funde com a área de processos, tanto processos administrativos de gestão, tanto dos trabalhadores, quanto dos processos industriais também, mas principalmente de administração, que é uma flexibilização, né? A gente vai ver isso agora. Bom, um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. Bom, então, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Então, Séné, corrosão do caráter, consequências pessoais do novo capitalismo. Então está aí, 1999. Bom, nessa sugestão, então, o Taylorismo ele consiste em uma gestão de trabalho, um controle do trabalho, pelo treinamento dos movimentos humanos, como dizem alguns autores, adestramento humano, vamos dizer assim, e o processo do trabalho, como gerir esses processos. Processos esses que muitas vezes valorizam as ideias do trabalhador, a flexibilização do tempo, como foi falado, né? Enquanto que na acumulação flexível está ligada à robotização, né? A robotização e a qualificação profissional do trabalhador. Então aqui, ó, ligada à robotização e a maior qualificação profissional, tá? Para o Fordismo, por exemplo, tem a ver com o Taylorismo, ainda não muito, mas é diferente, o modelo T. O Fordismo já era mais ditatorial, né? O bom trabalhador era aquele que obedecia o patrão. Então o Taylorismo tem uma inovação na época dos processos do trabalho. O Fordismo nem sempre conseguiu pegar isso. Então, comparada à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, concepção de tempo analisada no texto pressupõe que as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. Não foi falado isso. As estruturas burocráticas sejam transferidas para a empresa, para o espaço doméstico. Também não foi falado isso.
os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Também não. D. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Também não. Sobrou E de elefante. Os mecanismos, ou de elefoa, os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Então, mudando os processos, a gente aumenta a qualificação profissional, aumenta a quantidade de decisões feitas por esses profissionais e o controle dos resultados também, feitos por eles também, tá? Então tá aí a nossa análise. A questão então é a letra E, tem a ver então com o gerenciamento, né, do trabalho. Bom? Muito bem. Então tá aí, nossa segunda questão foi feita. Agora vamos para a terceira questão, que vai falar do Fordismo e do Toyotismo. Então vamos lá, aqui é o Fordismo e aqui é o Toyotismo. Vou tentar fazer o símbolo aqui, ó. O Toyota, símbolo aqui no Toyota, e aqui Ford. Eu acho muito legal a marca de carro. Vamos lá. Bom, questão 3, modelo 1. E aqui modelo 2. Fornecedor, estoque. Estoque. Produção, estoque, estocagem. E aí cliente final. No modelo 2, cliente, requisição, entrega, produção, requisição, entrega e fornecimento. Não tem estoque. Dá para ver isso, ó. Né? Então o que a gente pode analisar? Na imagem estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator: A. Origem da mão de obra. B. Qualificação da mão de obra. C. Velocidade de processamento. D. Necessidade de armazenamento. E E. Amplitude do mercado consumidor. Qual é a palavra-chave para a gente achar a resposta? Superprodução, que levou, por exemplo, à queda da Bolsa de Nova York em 29. Às vezes não tinha para quem vender, produziu tanto e teve que estocar tudo. Então isso levou a uma crise. Então seria a necessidade de armazenamento, que hoje já não necessita, a gente não necessita mais disso. Por quê? Existem outros modelos, como o japonês. O modelo americano, que é o modelo fordista, inventado por Henry Ford. O Henry Ford, então ele faz o Fordismo, que esse nome Fordismo foi inventado por Antonio Gramsci, italiano de Roma, que era comunista, marxista, e escreveu então o seu famoso livro, Americanismo e o Fordismo. Então ele critica o modelo americano, critica algumas ideias do capitalismo americano, etc., e esclarece como é o Fordismo, que é, então, antes de mais nada, um modelo de fabricação em alta escala, de carros, por exemplo. Ele conseguia produzir 2 milhões de carros ao ano, de automóveis, de automóveis ao ano, o que era espetacular. Então, muito interessante essa análise, porque mostra que, como produção, o Fordismo foi uma revolução, sim, de gestão, etc. O Henry Ford ele era tão prático e também é meio avarento para certas coisas, que as caixas que ele pedia para a indústria, isso meu pai que falava sempre, e eu já li também, ele pedia caixas de peças com madeira que ele queria revestir os bancos do carro. Outra coisa, ele aproveitava algumas coisas e outras ele estocava. Olha o tamanho da fábrica, tinha que ter grandes investimentos em maquinário e tudo mais, O que diferencia do modelo toyotismo, que era depois dos anos 70, então a partir dos anos 70, houve a crise do petróleo e uma crise mundial, da economia mundial.
Então precisava de uma superprodução enxuta. Então tem a ver com uma produção enxuta, com gastos desnecessários que seriam cortados, e sem estoques, por demanda direta e fabricação rápida. Então o toyotismo não necessita de armazenamento e estocagem de peças, partes, etc. Tá? Nesse modelo, diferente do Fordismo, precisava ter grandes estoques. Taiichi Ohno, que é o inventor do toyotismo, um grande teórico aí da administração e prático também, né? Ele que ajudou. Então, nas duas linhas, a diferença aqui retirada da revista Veja, né? Ó, a eficiência do sistema Toyota de produção que reduz os estoques pela metade. Então, não tem total, não deixa de ter alguns estoques, senão não tem produção, né? E aumenta a produção em 40%, levou a empresas de diversas áreas a substituir o modelo introduzido por Henry Ford. Então, o Henry Ford, em 1913, mais ou menos, ele vai então criar essa a demanda criada pelos transportes de carros com motor foi muito grande. Ele tentou então fazer linhas de montagem as mais práticas possíveis para a época. Então, o Henry Ford começou então com o modelo T, essa linha de produção, e vamos lá aqui elencar 6 diferenças entre eles, tá? Vamos lá. 1. Defeitos no produto só eram identificados no final da linha de produção. Olha lá, no toyotismo. Adotaram então o sistema de produção para ganhar eficiência. Os operários interrompem a produção a qualquer momento para consertar as falhas. Então essas são diferenças entre os dois modelos. No 2, a empresa fabricava muitas das peças que compunham o seu produto. 2, a maioria das peças é feita por outras companhias, os fornecedores, mais uma diferença. 3, para não faltar peças, estas eram produzidas em excesso, gerando estoques. Aqui já não, o estoque é mínimo, os fornecedores entregam as peças quando a companhia é solicitada. E 4, o operário modelo é aquele que obedecia às diretrizes superiores. O operário modelo é aquele que identifica problemas e soluções. O funcionário devia se preocupar apenas com as tarefas imediatas. E o funcionário deve se preocupar com a aplicação que o produto terá após ser vendido. Então, a sua responsabilidade perante o cliente. 6. A empresa devia executar os projetos feitos pelos seus engenheiros. E no Fordismo, né? Aqui tudo no modelo de Ford, aqui no modelo Toyota. A empresa deve planejar a produção de modo a atender aos seus desejos dos seus clientes. Então, a partir de 2007, a Toyota ela é a maior empresa do mundo de produção automobilística, usando então o toyotismo, que vai além do sistema taylorista e do Ford. Então, um modelo de qualidade, de eficiência, diminuição de perdas, né? Então, muito legal. Só voltando ao Taylor agora, o Taylor então fez a administração científica, né? Que é esse sujeito aqui que eu estou mostrando de óculos, engenheiro, grande engenheiro. Então, numa empresa tem que ter planejamento, a seleção, preparo, controle e execução para a venda e para depois a continuação de uma produção, enfim. Bom, aqui eu mostro alguns dos logotipos, dos símbolos da Ford ao longo do tempo. Eu acho muito legal isso. Quem quiser dar uma olhada, muito legal, né? E a Ford continua com a mesma escrita quase, né? Não mudou muito, não. Muito bacana. Bom, na questão número 4, queridos, a gente vai ver agora a resposta, né, professor? A resposta da 3 é D, de Dinamarca. Então, distinta entre eles em função da necessidade de armazenamento, como eu falei, o estoque, né? Inclusive tem até uma piadinha engraçada. Quando eu fui para os Estados Unidos uma vez, né, eu não falava tão bem o inglês. Entrando numa loja, a moça americana, né, perguntou o que eu queria e eu, mostrando lá o produto, falei, tem no estoque? Curiosamente ela entendeu, né? Mas não é bem isso que se deve falar em inglês, né? Bom, muito engraçado isso.
Bom, voltando aqui, questão 4. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York, filme daquele comediante americano, esqueci o nome agora, Ed Murphy, né? Ele era um rei africano, né? Que vai para Nova York, então muito engraçado. Depois temos também o Ace Ventura, Um Lugar Cheio de Tribos Doidas e Rituais do Desenho Animado. A animação Rei Leão, da Disney, o mais bem sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos, né? E o texto então de Leibovitz: filmes de Hollywood sobre a África ficam no clichê. Olha lá. Então a produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, ou seja, esquece ou deixa de abordar, né, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Então, qual seria o aspecto? Primeiro, eles enfatizam, mostram o exotismo, mostrando as tribos, aquelas danças, eles tiram sarro, né, naquelas casas, infelizmente, né? O desenho enfatiza isso. Os animais são caricaturas, né? E negligenciam a rica histórica e variada cultura africana, que não pode ser julgada de forma aleatória e representa originais contribuições culturais da humanidade. Então a resposta correta seria, então, que eles enfatizam o exotismo e negligenciam as culturas. Então, letra B, a gente finaliza então, mostrando que essa questão então ela enfatiza o exotismo e negligencia as culturas africanas, tá? De uma forma que não acontece então de uma forma tão real. Então, os filmes que falam da África, eles são caricatos, cria uma caricatura da África que não é tão real, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente abordou então diversos aspectos das ciências humanas. Falamos então da questão do trabalho ligado ao Karl Marx, Friedrich Engels. Falamos da segunda questão da flexibilização do Taylorismo. Depois falamos da acumulação flexível ligado a Taylor, da relação entre Fordismo e Toyotismo, uma relação muito interessante. O Toyotismo, que seria então a evolução do Fordismo, a diminuição dos estoques, a eficiência aumentada na produção, e também falamos da África, conceitos históricos ligados então à mídia, de Hollywood, etc., né? Mostrando então um exotismo nos filmes e negligenciando a rica e variada história da África e sua cultura também, né? Então tá aí as primeiras 4 questões do Enem 2013. Grande abraço a todos, espero ter contribuído aí para a sua preparação. Tchau, tchau.